Minha irmã mimada está tentando roubar meu namorado. Preciso desabafar. Estou frustrada, nervosa e cansada. Minha irmã tem agido de forma completamente inadequada com meu namorado, e sinto que estou chegando ao meu limite. Minha irmã mais velha sempre foi a filha mimada da família. Como a primeira filha, meus pais sempre atenderam a todos os seus desejos. Quando éramos crianças, ela pegava meus brinquedos, roupas e livros sem pedir. Mas eu, por outro lado, nunca podia tocar em nada dela. Minha mãe sempre dizia para eu deixar pra lá e evitar conflitos, o que só fez crescer dentro de mim um ressentimento que carrego até hoje. Por isso, confesso que nunca tivemos uma boa relação. Recentemente minha mãe me ligou, pedindo para que eu deixasse minha irmã ficar na minha casa por um tempo. Ela perdeu o emprego e durante a quarentena não consegue ficar sozinha. Meus pais são do grupo de risco, minha mãe tem problemas no coração e meu pai é asmático. Achei que seria mais seguro ela ficar comigo e com meu namorado do que ir para a casa deles, onde o risco seria maior. Concordei, mas agora me arrependo profundamente. Desde que chegou, minha irmã tem demonstrado um comportamento que, no mínimo, considero estranho e desconfortável. Ela age como se minha presença não existisse e passa longos períodos conversando com meu namorado. Por várias vezes, tenho a impressão de que ela tenta chamar a atenção dele de formas inadequadas. Por exemplo, ela sempre tenta se aproximar fisicamente dele. Quando assistimos a um filme no sofá, ela encontra formas de me afastar para se sentar ao lado dele. Às vezes faz comentários sobre a aparência dele de um jeito que me incomoda profundamente. Outras vezes passa a mão no cabelo dele, dizendo como é macio. São gestos pequenos, mas que se acumulam, e cada vez mais me deixam desconfortável. Uma situação recente foi particularmente desconcertante. Ela precisou de ajuda para fechar o sutiã, e ao invés de pedir minha ajuda, sou a irmã dela, afinal, ela esperou meu namorado sair do banheiro para pedir diretamente a ele. Quando percebi a cena, fiquei visivelmente chateada e, felizmente, meu namorado educadamente recusou. Não bastasse isso, ela também tem o hábito de entrar no nosso quarto sem avisar. Recentemente, ela interrompeu um momento íntimo entre mim e meu namorado, dizendo que estava com dor de cabeça. Eu a atendi oferecendo remédios, mas ela recusou minha ajuda e insistiu em falar apenas com ele. Depois, sua dor desapareceu como mágica, e ela começou a conversar casualmente com ele no nosso quarto, ignorando completamente o fato de que estávamos em um momento privado. Esses episódios têm sido cada vez mais frequentes e me deixam emocionalmente desgastada. Apesar de já termos discutido, minha irmã nunca admite que o que está fazendo é errado. Pelo contrário, ela tende a chorar e a se colocar no papel de vítima, o que acaba me fazendo sentir culpa, mesmo sem motivo. Meu namorado, por sua vez, está claramente desconfortável com tudo isso. Ele é uma pessoa tranquila, tímida e que evita confrontos. Quando conversamos sobre o assunto, ele disse que, olhando para trás, foi um erro convidá-la para ficar conosco. Também deixou claro que não quer que ela volte a ficar na nossa casa. O que mais me preocupa é que essa dinâmica parece não ter solução. Minha mãe sempre toma o partido dela. Quando tento estabelecer limites ou cortar contato, ela me liga, implorando para que eu perdoe minha irmã. Minha mãe acredita que devemos manter a paz entre nós, mas sinto que ao fazer isso, ela ignora completamente como me sinto nessa história. Eu não sei mais o que fazer. Como faço minha irmã perceber que suas atitudes são inadequadas? Como faço minha mãe entender que estou cansada de sempre ser a parte compreensiva e madura da situação? Atualização. Hoje foi um dia difícil, mas ao mesmo tempo libertador. Depois de semanas convivendo com o comportamento complicado da minha irmã, finalmente decidi agir. Quero compartilhar o que aconteceu e como cheguei até aqui, porque sei que muitos de vocês acompanharam minha história e me deram forças para enfrentar isso. Desde que minha irmã veio morar comigo e com meu namorado durante a quarentena, as coisas têm sido tensas. Como mencionei anteriormente, ela sempre teve um comportamento difícil, e mesmo adulta, continua agindo de forma que gera muitos conflitos. Mas desta vez, a situação ultrapassou todos os limites, e não pude mais ignorar. Ontem, minha paciência chegou ao limite quando a encontrei sentada na sala de estar usando apenas roupas íntimas. Já havia pedido várias vezes que ela usasse roupas apropriadas, especialmente porque meu namorado estava em casa, mas ela insistiu que estava muito calor, algo que claramente não era verdade. Quando tentei falar sobre isso, ela ainda fez um comentário insinuando que eu estava sendo insegura em relação ao meu namorado. Aquilo me deixou tão irritada que decidi que era a hora de uma conversa séria. Pedi que ela se sentasse e comecei a falar.
Disse que o comportamento dela estava me deixando desconfortável, que também estava incomodando meu namorado, e que queríamos que ela fosse embora. Pela primeira vez, pareceu que ela ficou realmente surpresa. Acho que nunca falei com ela dessa forma antes. Ela pediu desculpas imediatamente, dizendo que não sabia que estava nos incomodando. Mas, sinceramente, não estava disposta a aceitar essas desculpas como resposta. Dei um ultimato. Ela precisava arrumar suas coisas e sair em 3 horas. Ela ficou emocionada, pediu desculpas várias vezes e disse que me amava, mas também tentou justificar suas ações. Alegou que eu estava interpretando mal suas intenções e que só estava tentando ser amigável com meu namorado. Isso, claro, não era verdade, e eu disse isso a ela. Perguntei diretamente se para ela, o que estava fazendo era uma forma apropriada de ser amigável. Foi quando ela começou a chorar. Nesse momento, meu namorado, que estava no quarto tentando evitar o desconforto causado pela situação, veio me apoiar. Minha irmã, então, se virou para ele, perguntando se ele realmente se sentia incomodado com o comportamento dela. Ele respondeu que sim, o que fez com que ela chorasse ainda mais. Em seguida, ela tentou convencer meu namorado de que eu estava sendo injusta, dizendo que não tinha para onde ir e que eu estava sendo cruel ao expulsá-la. Meu namorado, claro, foi firme e disse que não era possível ela continuar ali. Acho que minha irmã esperava que ele fosse ficar do lado dela, porque a expressão em seu rosto foi de pura surpresa. Mesmo assim, ela resistiu em sair. Disse que estava desempregada, sem amigos e sem um lugar para ficar. Foi então que pela primeira vez respondi com sinceridade. Disse que talvez ela não tivesse amigos porque nunca foi respeitosa com as pessoas ao seu redor. Foi algo difícil de dizer, mas necessário. Ela tentou apelar para minhas emoções, repetindo frases como "sou sua irmã", "somos família", e "eu te amo", mas eu mantive minha posição. Com a ajuda do meu namorado, arrumamos as coisas dela e colocamos ao lado do carro. Disse a ela que se precisasse, poderia dormir no carro, mas não poderia mais ficar em nossa casa. Apesar de toda a tensão, ela finalmente foi embora. Algumas horas depois, minha mãe me ligou, furiosa por eu ter expulsado minha irmã. Ela chegou ao ponto de insinuar que meu namorado havia causado a situação. Minha mãe questionou o tipo de homem com quem eu estava namorando e sugeriu que eu deveria terminar com ele. Foi doloroso ouvir isso, mas, naquele momento, percebi que ela nunca ficaria do meu lado. Tentei explicar a situação, mas minha mãe estava tão irritada que não me deu espaço para falar. Então, em um momento de raiva e frustração, encerrei a ligação. Hoje, enquanto reflito sobre tudo o que aconteceu, sinto uma mistura de emoções. Por um lado, estou orgulhosa por finalmente ter me imposto e colocado limites. Por outro, é triste perceber que minha relação com minha mãe e minha irmã pode nunca ser o que eu gostaria que fosse. Meu namorado está mais animado hoje, e é um alívio vê-lo assim novamente. Ele até começou a cozinhar, algo que não fazia desde que minha irmã chegou. Finalmente sinto que nossa casa voltou a ser um lugar tranquilo e seguro para nós dois. Sei que ainda há um longo caminho pela frente, especialmente no que diz respeito à minha relação com minha família. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz o que era certo para mim. Agradeço profundamente a todos que me apoiaram e me deram forças. Não tenho palavras para expressar o quanto isso significou para mim. Agora, vou focar em cuidar de mim mesma e do meu relacionamento. Obrigada.